O texto refere-se a três características centrais do renascimento cultural dos séculos XV e XVI. Bom, a partir do comando, nós vamos ter que identificar no texto quais são essas três características centrais associadas ao renascimento cultural. Vamos para o texto. Leonardo da Vinci analisou a anatomia humana durante toda a sua vida. Considerava que a natureza havia criado todas as coisas visíveis que poderiam tornar-se pintura. Escrevendo sobre o horror de cadáveres esquartejados com os quais costumava passar as noites, Da Vinci diz que de nada lhe serviriam caso não soubessem também desenhar perfeitamente. A dissecação de corpos deveria ser acompanhada por um conhecimento da perspectiva, dos métodos de demonstração geométrica, do método do cálculo de força e de poder dos músculos. A pintura deveria levar em conta os fenômenos naturais e estrutura das coisas, o mecanismo dos corpos. Então, a partir do texto, nós conseguimos identificar as três características centrais que o texto está abordando. Nós vamos identificar aqui primeiro como o experimentalismo, em que ele vai desenvolver ali toda uma análise metodológica no seu processo de dissecação dos corpos para poder alcançar a verdade. Nós temos também o naturalismo, e dentro do naturalismo nós vamos ter o estudo de anatomia, que é o estudo racional, e nós temos também o racionalismo, que é a valorização da razão, e dentro do racionalismo a matemática, representada ali pela perspectiva. Então nós temos aí três elementos centrais que foram abordados no texto. A partir disso, vamos para as alternativas. Alternativa A, o naturalismo, a rusticidade das representações e o simbolismo. A alternativa A, ela está errada. De fato, ele foca em naturalismo, mas esse naturalismo, dentro da anatomia, não vai focar na rusticidade das representações. Pelo contrário, ele vai focar na representação mais próxima da realidade, é um realismo, o que faz com que a alternativa A esteja errada. Alternativa B, o abstracionismo, o contraste entre o claro e o escuro e a despreocupação com as proporções na representação do corpo. Pelo contrário, quando nós pegamos aqui a perspectiva e nós pegamos a anatomia, nós temos aqui uma oposição ao abstracionismo. Pelo contrário, nós estamos focando no realismo, e nesse sentido você vai ter uma preocupação sim com as proporções na representação para poder alcançar esse realismo, o que faz com que a alternativa B também esteja errada. Alternativa C, o experimentalismo, a pesquisa científica e a valorização do homem. A alternativa C, ela está correta. Nós temos o experimentalismo, como nós identificamos aqui, a pesquisa científica dentro do racionalismo, e aí eu citei a perspectiva como elemento matemático, e a valorização do homem dentro do naturalismo e também do humanismo, né? O naturalismo está diretamente associado ao humanismo, e aí nós temos o estudo racional da anatomia. Então a alternativa C está correta. Alternativa D, o reconhecimento da submissão absoluta do homem a Deus, o platonismo e a ausência de perspectiva. Pelo contrário, nós temos perspectiva, nós temos aqui um estudo racional sobre a realidade, o experimentalismo, então você vai colocar a mão na massa, e nós não vamos ter aqui o teocentrismo não, nós vamos ter o antropocentrismo, o que faz com que não haja submissão absoluta do homem a Deus, apesar dos renascentistas acreditarem em Deus, mas eles não têm mais essa submissão absoluta, o que faz com que a alternativa D esteja errada.